começar com aquilo que eu acho prioritário, que é cuidar da nossa saúde, né? E quando eu falo de saúde, é claro que a saúde por inteiro e as emoções são muito ligadas à nossa saúde. O tema hoje é raiva e eu recebo a psicóloga e escritora, psicoterapeuta clínica e supervisora especializada em psicodrama e autora do livro Raiva, Seu Bem, Seu Mal. Será que a gente vai conseguir entender onde é que ela é pro bem, onde é que ela é pro mal, qual a importância que você dá às suas emoções? É isso que eu quero que você pense agora nesse papo que a gente vai ter com Esther Carreño, que ministra palestras, cursos de aconselhamento, relacionamento interpessoal, orientação familiar, enfim, ela é uma querida, graças a Deus, muito útil para deixar a gente melhor, para ter uma vida melhor. Obrigada por ter vindo, viu, Esther? Vamos sentar aí pra gente bater um papinho sobre raiva. Tá aqui, ó, o livro da Esther. Raiva, seu bem, seu mal. Quer dizer que a raiva pode ser um bem? Pode ser um bem. É um bem, porque é uma força. É uma força. É uma força. Se bem usada, né? Porque pode ser um mal também se mal usada, né? É, a raiva é um sentimento. Eu acho que a gente faz confusão, às vezes, achando que a raiva é um mal, porque a gente confunde o sentimento da raiva com o comportamento da violência. Né? Então, ela pode ser um mal também. E quando a gente não identifica a raiva, quando nega a raiva, quando bloqueia, como ela é uma força, ela vai ficar em algum lugar e vai sair para algum lugar. Não tem jeito da gente sentir a raiva, esconder ela ali e não deixar sair. Uma hora ela explode. Uma hora ela explode, pode explodir na hora errada, com a pessoa errada, do jeito errado. Pode explodir no próprio corpo. Então vamos imaginar algumas mal, situações para facilitar um pouquinho a vida do telespectador que está em casa. Sentiu raiva, né? A gente às vezes sente raiva até de um filho que tirou do sério e fez aquela malcriação e aí sentiu raiva. Qual é o passo ideal para lidar com essa raiva? O que a gente deve fazer? Eu acho que a primeira coisa, Cláudia, é tentar identificar esse sentimento. É olhar para si mesmo e afirmar para si mesmo, se conscientizar que eu estou com raiva. Então, uma vez se conscientizando que eu estou com raiva, aí eu posso pensar qual que deve ser o meu melhor comportamento diante do sentimento dessa raiva. Só que às vezes a raiva é tão grande que as pessoas não conseguem respirar, parar e perceberem que está com raiva, porque a raiva já dominou o corpo. Então, assim, tô com raiva, igual aquele sujeito que resolveu, tava com raiva e saiu atropelando todo mundo, né? É uma raiva que ele não conseguiu nem parar para entender que ele tava com raiva. O que nós entendemos em psicologia, quando esse tipo de coisa acontece, que aí a pessoa tem uma explosão, né? Por que explode? Porque é como se ela tivesse um depósito dentro dela, onde vários sentimentos de raiva, da raiva, foram guardados, foram jogados lá. E num determinado momento que o sentimento venha, que ela experimenta esse sentimento da raiva, então tudo isso que estava guardado explode. De uma vez só. Então, normalmente, as explosões, ela tem outras raivas que saem junto. Então, aquele fato que aconteceu, a raiva que era para sentir daquele fato, não é uma raiva tão grande. Mas somada a raiva daquele fato com a raiva de um monte de outros fatos que foram guardadas, acumuladas, ou negadas, ou bloqueadas, aí é como se fosse um tanque de pólvora. Aí explode mesmo. Agora, assim, quando a gente fala disso, eu fico com um pouquinho de receio, porque tem pessoas em casa que podem entender que, então eu não guardo mais nada, eu saio falando tudo que eu quero, eu senti raiva, eu vou mesmo falar para as pessoas, que aí é a tal que a gente brinca até que é o sincericídio, né? Porque você quer ser sincero demais, você pode machucar alguém, como você pode também se machucar. Como é que a gente lida, então, com esse processo? Então a primeira coisa, eu identifico o sentimento e reconheço que é um sentimento de raiva. Uma vez que eu identifiquei, eu preciso pensar qual é a melhor maneira agora de eu lidar com esse sentimento, que comportamento eu devo ter. Então, um exemplo, raiva porque o chefe foi injusto com você. Não adianta você chegar lá, xingar o chefe, chutar a mesa dele, porque ele vai te mandar embora. Então, eu preciso usar, nesse sentido, quando acontece isso, o meu racional. Quer dizer, eu identifico o sentimento, eu estou com raiva. Como é que eu lido com isso agora? Eu posso chegar lá, conversar com a pessoa, dizer para ela, olha, isso que aconteceu está ruim para mim, eu
tá me fazendo mal, eu não gostei. Como posso também deixar para resolver a hora que eu esfriar um pouquinho. O que é o ideal? Esperar a hora que esfriar um pouquinho ou resolver na hora que está sentindo? Então, eu acho que depende da pessoa. Se eu olho para mim e eu vejo que naquele momento eu não tenho condições de controlar o meu comportamento, então eu posso decidir dar uma volta, tomar um café, beber um copo d'água, respirar um pouquinho. Aí eu vou lidar com a situação. Agora, se eu olho, eu vejo que dá para mim conversar com a pessoa que me ofendeu, né, com a situação, resolver a situação, porque eu tenho controle sobre isso, eu devo ir. Eu acho que o problema é que, às vezes, a gente não identifica o sentimento, né? Ou então, às vezes, eu estou com raiva e falo que estou com dor de estômago, estou com raiva e falo que estou com calor. Então, Agora, eu nego para mim mesmo. A raiva, quando ela é negada para si mesmo, ela pode virar uma dor de estômago verdadeira, né? Pode. Porque tem muita raiva que está contida ali, que vira dor de estômago, às vezes até um câncer. Sim. Porque não foi tratada, a pessoa fala, ok, tá tudo certo. E faz aquela cara de paisagem, engole um monte de sapo. E aí vem até uma doença física, não é verdade? Não só uma doença emocional. Então, foi isso que eu falei. A raiva, ela vai sair um dia. Ou ela sai contra o outro, ou sai contra o ambiente, ou vai se voltar para a pessoa mesmo. E tem várias doenças que são identificadas hoje como doenças que estão detonando uma raiva. São doenças sintomáticas de um sentimento de raiva que foi acumulado dentro de si. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender é assim, ó, sentir raiva é ser humano. Tá. Né? A raiva faz parte da gente ser humano, ser vivo, é uma força e é uma energia. Com a raiva, eu posso construir coisas positivas. Por exemplo? Então, vamos supor que alguém... Eu vou contar até um exemplo verídico. Era uma mulher que ela era muito apática na vida, não gostava de se envolver com nada que trouxesse alguma insegurança para ela. O marido se encheu dela e falou, ó, vou deixar você porque você não sai do lugar, você não aprende nada novo, as coisas que eu quero fazer você não faz. Então, você está morta na vida. Ela ficou, óbvio, enraivecida ao extremo, né? O que ela fez? Ela aproveitou essa energia da raiva e ela, com raiva dele, foi mais ou menos assim, eu vou mostrar para ele que eu não estou morta. Então, até parece que é uma motivação assim, né? Quer provar alguma coisa. Eu acho que, às vezes, o provar alguma coisa é muito válido quando faz um bem para a pessoa. E ela foi aprender 1000 coisas. Então, foi aprender sobre viagens, foi fazer cursos novos. E ela construiu coisas novas na vida com a raiva que ela sentiu quando foi menosprezada, criticada pelo marido. Perfeito. A raiva é uma energia, a gente não pode esquecer disso nunca. Bom, eu acho que deu uma boa clareada, né? Então é você pegar essa energia, essa emoção que você tem, porque você é humano, e pensar em algo bom, que vai reverter em algo bom pra você e pro próximo. Não é assim, tô com raiva, preciso colocar essa raiva pra fora, vou falar o que eu penso. Calma, o que você pensa vai machucar o outro? O que você pensa vai trazer consequências ruins pra você? Não faça. Faça o contrário. Pega essa raiva, assim, o outro te deixou realmente muito enraivecido, prova pra ele que ele estava errado, fazendo algo bom e construtivo pra tua vida e pra vida do próximo. Tá certo, Esther? É, por aí. Bom, muito obrigada pela sua presença. Eu quero indicar o livro Raiva, Seu Bem, Seu Mal, porque se é um sentimento, uma emoção humana e que todos nós temos, é muito importante a gente ler um livro como esse e entender como é que a gente pode não só achar que raiva é um mal, mas transformar a raiva num grande bem, tá? Conversei com a doutora Esther Carrenho, psicóloga, escritora, autora do livro, e você pode entrar em contato no e-mail esthercarrenho@gmail.com. Pode convidar para uma palestra, para fazer aí uma consultoria, e no Twitter também, ela é antenada, de vez em quando a gente se fala pelo Twitter, @Esther Carrenho, Esther com TH. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por dar uma esclarecida aí nesse sentimento que às vezes incomoda a gente, viu? Porque todo mundo sente e fica até com culpa, né? E não precisa ter culpa porque tem raiva. Não, não precisa. Pode ter culpa por um comportamento violento. Mas pelo sentimento... Sentir raiva é uma coisa, ser violento é outra. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, Esther. Agora, já que a gente está falando de saúde, de sentimento...